Graça e paz, irmãos. Dando continuidade à série de mensagens, né, de o que o amor de Cristo fez por nós, eu vou começar com uma história de um discípulo de Cristo, muito conhecido por todos, mas que talvez conhecido só pelas coisas mais erradas, vamos dizer assim, do que pelas partes certas. Vou dar uma dica para os irmãos. Esse discípulo foi aquele que se levantou perante o Sinédrio e deu testemunho de Cristo. Quem sabe? Só levanta a mão. Ninguém? Agora, esse discípulo foi o mesmo que negou a Cristo 3 vezes. Todo mundo sabe, tá vendo? Todo mundo sabe a parte negativa dele, a parte positiva muita gente não lembra. Vamos começar lendo Lucas 5. A gente vai tentar entender como o Pedro que negou a Cristo foi o mesmo Pedro que se levantou no Sinédrio e pregou com toda a coragem. Vamos lá, Lucas 5. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Certo dia, Jesus estava perto do lago em Genezaré, e a multidão se comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas estão mais fundas, e todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamos a noite toda e não pegamos nada. Mas porque é tu que está dizendo, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se nos pés de Jesus e disse: Afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeus, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo agora, que de agora em diante vocês serão pescadores de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então, várias coisas interessantes aqui, né? Eu quero dar destaque a algumas. Pedro foi o primeiro, dizemos assim, um dos primeiros a ser chamado, né? Ele, Tiago e João. E nesse momento aqui já dá para perceber muita coisa sobre Pedro, né? A primeira que a gente pode destacar: Pedro obedeceu. A obediência é um dos fundamentos principais para nós cristãos, né? O que é obediência? Porque quando você recebe uma ordem de alguém que você concorda e acha que está certo, você faz. Mas isso não é nem obediência, né? Isso é sabedoria, né? É concordar. Obediência é quando você não concorda, não acha que está certo, mas faz. É justamente isso que aconteceu com ele. Imagina um pescador, ficou a noite inteira tentando pegar peixe, não conseguiu. E no outro dia de manhã, ele, como vivia naquelas águas, ele sabia, né? No outro dia de manhã, ele vê um rabi que ensina, e ele já percebe que o ensino dele é diferente, e por isso que ele fala: olha, eu não entendo isso, para mim está errado, mas como é tu que está mandando, eu vou. Isso é reconhecer a autoridade. Muitas vezes a gente recebe uma mensagem de Deus, mas fala: não, isso não está certo, eu não vou seguir isso não, porque vai dar errado, não está errado. Mas Jesus está falando: vai lá e lança as redes. Filho. E eles foram lá e lançaram, por isso obedeceram. E daí o grande milagre dos peixes. Né? E a partir desse momento, Pedro se ajoelha e fala: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Né? Aí Pedro estava se rendendo aos pés de Cristo e percebendo a distância que ele tinha do discípulo, de Jesus, o mestre. Né? Ele fala: nossa, eu estou muito longe, eu não posso nem ficar perto do Senhor. E aí Jesus fala: levanta-se, que nós vamos fazer vocês pescadores de homens. Aí tem mais 2 coisas para a gente pegar só desse trecho.
é, o grande milagre que Jesus fez dos peixes já indicava que ele era o Messias, né? Era o grande sinal. João fala que Jesus, no nosso meio, fez muitos sinais, né? E isso era para provar que ele era o Messias. Esse sinal que ele fez, o mais incrível, ele era pescador. Imagina, você tirou a sorte grande, seu barco está cheio de peixe. E eles simplesmente foram embora e deixaram lá. Eles foram acompanhar o Messias. Imagina que você é um pescador, você tirou a sorte grande, você fala, deixa aí. Porque eles foram atrás do mestre, foram atrás daquele que fez o sinal. Muitos ficaram com os peixes. Porque hoje em dia tem um provérbio chinês que diz assim: o sábio aponta a lua e o tolo enxerga o dedo. Então, muitos ficam presos no dedo, onde o sábio tá apontando. E poucos vão enxergar a lua. E é mais ou menos isso que aconteceu aqui. Eles foram atrás do mestre. Muitos ficam assim, quando você está andando de carro, tem a placa que sinaliza, né? Ó, Reino dos Céus. Mas muitos ficam ali nas placas, né? Não, olha, essa placa indica que ali é o Reino dos Céus. Que linda essa placa, né? Olha. Aí ele vê outra placa, ele, nossa, aqui nessa placa indicou que ali é o Reino dos Céus. Então vai atrás das placas, aonde estão os sinais, né? Mas não vai atrás daquele que está fazendo o sinal. E é isso que Pedro seguiu a ele, né? Outra coisa que a gente pode tirar daqui é que Cristo fala: eu vou fazer vocês pescadores de homens. E a gente, às vezes, eu entendia isso daí antigamente como pescar homens é trazer lá de fora e trazer para dentro da igreja, né? Vamos pescar os homens lá de fora e trazer para dentro da igreja e tal. Mas é mais profundo o que Cristo está falando. Quando ele fala de pescar homens, ele está falando: vamos trazer o homem que está dentro dessa pessoa para fora. Vamos tirar tudo aquilo que impede ele de ser uma pessoa de verdade. Porque, às vezes, o homem fica preso dentro do seu ego, de tudo que atrapalha ele, e ele não consegue sair de dentro para ser uma pessoa de verdade. E isso que Jesus fala: vamos pescar os homens, vamos trazer ele para fora, vamos fazer ele ser homem de verdade. Vamos lá, vamos seguindo. Isso é só o começo da história de Pedro. Pedro e os discípulos presenciaram vários milagres de Cristo, né? Eles andaram com ele durante 3 anos. E em Mateus 4, 23, eu vou ler para os irmãos como começou, né? E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados e lunáticos e paralíticos, e ele os curava. Ou seja, Pedro já estava vendo ali que não tinha mais como duvidar que aquele era o Messias, porque ele realizava as suas maravilhas entre eles, né? E Pedro ouviu também os ensinamentos de Jesus. Além de presenciar os milagres, né, Pedro ouviu também todos os ensinamentos. E Jesus logo já alertou a eles. Em Mateus 5, 10, 12 diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguires, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ou seja, Jesus já estava alertando a Pedro tudo que eles iam passar lá na frente, né? Vocês vão ser perseguidos e vão levantar calúnias contra vocês, tudo porque vocês vão seguir o meu nome. E Pedro talvez ainda não tinha entendido aquilo que ia acontecer lá na frente, mas aquilo já estava no coração dele. Jesus veio trazer a transformação. Talvez Pedro não tenha entendido ainda no começo que todos teriam que ser transformados para poder entrar no reino dos céus. E Pedro vai passar por essa transformação, mas ainda está longe. Ele, mesmo caminhando com Cristo, ele ainda não foi transformado. Pedro e os discípulos receberam o poder de Jesus. E em Mateus 10, 1, Jesus chamou os 12 e deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem todas as enfermidades de todo o mal. E os discípulos, a partir desse momento, também fizeram grandes maravilhas.
Pedro também. Saindo eles, pregaram para o povo para se arrepender. Expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleos e os curavam. Ou seja, Pedro, além de estar participando aquilo com Cristo e vendo o que Cristo fazia, ele também começou a fazer, porque Cristo deu autoridade para eles. Então, aquilo foi marcando o coração de Pedro. E Pedro também ouviu Cristo falar alguma coisa que provavelmente também ficou martelando no coração dele. Em Mateus 10, 32, 33, Jesus diz: Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que estás no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que estás no céu. É possível que Pedro tenha se lembrado dessa frase no momento que ele negou a Cristo, né? Deve ter ficado martelando: será que Jesus vai me perdoar depois de eu ter negado ele? Será que eu vou poder entrar no reino dos céus? Jesus ainda falou em Mateus 12:30, né? Aquele que comigo, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, né, já ficou bem marcado no coração de Pedro. Agora, outra passagem que Pedro com Cristo, que muitos conhecem, né, é Pedro andando sobre as águas. Pedro era o líder dos discípulos, né? Então, ele, pela sua personalidade, ele já era o cara que falava, que já tomava a frente, que é o famoso dá tua cara a tapa, né? Aquele que vai na frente e tal. E vamos em Mateus 14, 28, 31 é a passagem de Jesus andando sobre as águas. E Jesus vinha andando, os discípulos ficaram com medo e tudo, e já Pedro já falou: Senhor, se és tu, manda ir contigo por cima das águas. E Pedro disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e, começando a ir ao fundo, chamou: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Observe que Pedro não conseguiu continuar andando sobre as águas. O vento forte o derrubou. Agora, pense só uma coisa: Jesus falou que ele era um homem de pouca fé. Alguém conhece algum outro ser humano que andou sobre as águas? Além de Jesus? E Pedro. E Jesus chama Pedro de homem de pouca fé. Imagina de nós, né? Mas o que derrubou Pedro não foi o vento. O que derrubou Pedro foi porque ele duvidou. Ele cria que Cristo andava sobre as águas. Ele falou: então também vou andar. Se ele mandar, eu ando. E ele foi. Só que ele duvidou dele mesmo. Porque a gente não pode duvidar que Cristo transforma nossas vidas de verdade. Se Cristo falou que vai transformar, Ele vai transformar. Se Cristo falou que nós vamos ser iguais a eles, nós vamos ser iguais a eles. O que aconteceu com Pedro foi que ele duvidou dele mesmo. Falou: será que eu estou andando sobre as águas? Mas se Jesus mandou, então não tinha por que ele vacilar, né? Mas ele vacilou por causa dos ventos. Muitos ventos derrubam a nossa vida, né? Às vezes você está sendo transformado, mas vem um vento e você fica com medo, vacila e afunda de novo. E Jesus está lá sempre para estender a mão para levantar, né? Porque se Cristo manda, você tem que obedecer e seguir, né? Para fazer exatamente aquilo que Ele mandou. Então não devemos duvidar daquilo que Cristo pode fazer por nós e não deixar que os ventos abalem a nossa fé. Verdade? Pedro também, muitas passagens, né, de Pedro. Pedro afirmou que Cristo é o Filho de Deus vivo. Em Mateus 16, de 15 a 17, Jesus perguntando quem as pessoas falavam que ele era, os discípulos falaram: um fala que você é Elias e isso, e Jesus falou: e vocês falam, quem vocês acham que eu sou? E logo Pedro, né, já disse. Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque o que revelastes não vem de carne e sangue, mas do meu Pai que vem dos céus. Do meu Pai que estás nos céus. Imagina Pedro recebendo isso de Jesus e falando, ele recebeu uma revelação de Deus, né? E a partir desse momento, Jesus continuando ainda fala para ele: eu te dou a chave dos céus. O que você ligar na terra está ligado nos céus, o que você desligar da terra está desligado dos céus. Alguns distorcem, né, e pensam que
Então, Pedro é o chefe da igreja, né? Mas Jesus, mais para frente, em Mateus 18, ele fala que todos, a comunidade de Cristo faz isso. Em Mateus 18, diz assim: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que, se 2 ou 3 concordarem na terra em qualquer assunto no qual me pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Porque onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu no meio deles. Ou seja, quem tem a chave dos céus é a igreja, é a comunidade de Cristo. A chave dos céus aqui, quando Jesus fala isso para Pedro, é porque antigamente o Rabi, depois de estudar toda a palavra, ele tinha o jugo dele, né? O jugo do Rabi. E quando ele tinha um certo nível, que sabia todas as leis e começava a julgar, então diziam que ele tinha a chave do reino. Ou seja, ele podia proibir e permitir. O que ele falava podia, o que ele falava que podia fazer, o que ele não podia fazer. Isso era considerado como a chave do reino. E que Cristo está dando para nós aqui é a chave do reino de Deus. Fala, vocês podem ligar e desligar qualquer coisa que o que vocês tomarem em meu nome, ou seja, em 2 ou 3, ou seja, a chave não é para Pedro, a chave é para todos. Todos nós temos essa chave, em comunidade. E imagina que Pedro, depois de receber essa revelação, ainda não entendendo direito, começou a se achar o cara, né? Só que logo depois, Jesus fala que o que vai acontecer com ele, que ele vai padecer, que ele vai sofrer, que ele vai ficar na frente dos fariseus e escribas e vai sofrer, vai padecer. E já Pedro fala em Mateus 16, 21. Desculpa, Mateus 16, 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo disso te acontecerá. E Jesus respondeu em seguida, disse: Para trás de mim, Satanás, para que me serve de escândalo? Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Ou seja, Pedro, ao mesmo tempo que ele foi revelado por Deus, em seguida ele já foi usado pelo inimigo. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Ao mesmo tempo que você pode ser usado por Deus, você pode ser usado pelo inimigo também. Então tem que ficar bem atento, né? Ter discernimento às coisas que a gente fala, né? Para não ser usado. Jesus diz: quem quiser vir atrás de mim, que se renuncie, pegue sua cruz e siga-me. Esse episódio certamente marcou a vida de Pedro, né? Mais um episódio de Pedro com Cristo, em Mateus 18, 21, 22, diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Então, seja, Pedro, mais uma vez, na frente, né, perguntando: e quantas vezes a gente deve perdoar o irmão? Ele acreditou que 7 seria o número da perfeição, né, que os judeus acreditam. Então, perdoou 7 vezes, dali para frente, acreditava-se que até a pessoa ia se endireitar, né? Mas, infelizmente, nós somos carne, né? Quem dera a gente pecasse 7 vezes e dali para frente já estava consertado, né? Jesus, prevendo isso, falou: não, é 70 vezes 7, é infinitamente. A gente nunca vai estar no estado de perfeição. A perfeição não é um lugar que você chega. Você chegou no lugar da perfeição. Não, a perfeição é um caminho que você tem que seguir. É uma estrada, né? No caminho da graça de Cristo, a gente cai, escorrega daqui, escorrega dali, mas vai seguindo. Por isso que nós devemos perdoar os irmãos infinitamente. Perdoe, ele escorregou, perdoe, porque você também vai errar, e todos vão seguindo neste caminho da perfeição. Amém? Antes da última ceia, mais uma passagem de Pedro com Cristo. Pedro é um personagem fantástico, né? Muitas histórias dele com Cristo. Antes da última ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos. E Pedro achou que Jesus não devia fazer isso, porque esse era um dever reservado aos escravos, né? Aí Pedro não queria que lavasse ele. Em João 13, 6, 9, diz assim:
Aproximou-se, pois, Simão de Pedro e lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Jesus disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Jesus disse: Se não te lavar, não tem partes comigo. Então disse: Senhor, não só os pés, mas também a mão e a cabeça. Ou seja, Jesus falou: pode dar um banho, então, Jesus. Porque Pedro ele era muito impulsivo, então ele não entendia as coisas, né, que Jesus estava falando. Mesmo ele falou agora: o que eu estou fazendo agora vocês não vão entender, mas mais para frente vocês vão entender. O que ele estava mostrando para eles era: meu amor por vocês está fazendo eu ser o mais humilde, porque o maior dos céus não é aquele que está se achando no nível maior. Não, o maior dos céus é o que mais serve. Por isso, o mestre servia. Então, é o nosso exemplo, né? Vamos servir. O que mais serve é o maior do reino dos céus. Esse gesto de humildade de Jesus indica isso, né? Que ele se humilhou para nós. Na última ceia, Pedro disse que morreria por Jesus. Até a última ceia, Jesus e os discípulos foram ao Monte das Oliveiras e disse que todos se escandalizaram dele daquela noite, mas Pedro disse que jamais faria isso. Em Mateus 26, 31, 35 diz: Então Jesus lhe disse: Todos vós esta noite vos escandalizarem de mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade eu te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Pedro disse: Ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aqui é essa grande passagem, né, que Pedro fala convicto, né? Não, eu vou contigo até a morte. Não, pode todo mundo negar, mas eu estou contigo. Mas Pedro não sabia o que vinha pela frente ainda. E Jesus já tinha alertado: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Mas o importante é a gente pensar o seguinte: na cabeça de Pedro, ele dizia que não ia fazer isso. Às vezes a gente faz as promessas, né? Faz uma promessa, mas de repente a gente não consegue completar aquilo, né? Depois você fala: meu Deus, como é que eu não consigo? Como é que eu prometo uma coisa e não consigo? É mais ou menos o que Pedro passou, né? Jesus até intercedeu por ele, em Lucas 31, 34. Diz também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. E quando tu te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo da prisão até a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantarás o galo antes que me negue 3 vezes. Então, de novo, né, a passagem. Mas o importante é que a gente frisar uma coisa. Jesus falou: quando te converteres. Ou seja, Pedro passou esses 3 anos com Cristo, viu todos os milagres e tudo, e ele estava convicto que ia seguir Cristo até o fim, mas Jesus ainda fala: quando te converteres. Ou seja, quando ele entendeu o que está acontecendo. E quando uma coisa que Pedro fez aqui, que ele negou a Cristo, é quando Pedro nega ele, certo? Antes disso, mais uma passagem. No Getsêmani, quando Jesus estava sendo preso, veio um dos soldados e Pedro já tirou a sua espada e cortou a orelha dele. Ou seja, aquele que já queria estar na frente, tudo. Jesus falou: opa, não, peraí, não é assim, né? Então, em João 18, 10, 11, diz assim: Então Simão Pedro, que tinha espada, desembaiou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Né? Todos os discípulos traíram Jesus, né? Pedro também, não foi só Pedro, todos traíram, porque todos fugiram, né? Pedro continuou andando ali. Depois daquela cena, Pedro foi ali seguindo Cristo ali, enquanto eles levavam Jesus, né, preso. Pedro foi ali seguindo de longe, como se fosse um detetive, né? Assim, só olhando ali, acompanhando de longe para ver o que ia acontecer e tal, porque no mesmo tempo que ele queria, né, tá ali, ele se achava que queria ver o que ia acontecer. E aí foi quando Pedro negou a Cristo 3 vezes. Né? Após isso, Pedro negou Jesus 3 vezes e chorou amargamente.
em Mateus 26, conta essa passagem, de Mateus 26, de 69 a 75. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio. Aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse que eles estavam. Ele também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou uma vez com juramento: Não conheço tal homem. Daí a pouco, aproximando-se que estavam ali, disseram a Pedro: Verdadeiramente tu és um dele, pois a tua fala te denuncia. Então ele começou a praguejar e jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Lembrou-se Pedro das palavras de Jesus e dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Em Lucas ainda fala que Jesus olhou para ele assim que o galo cantou, né? E eu fico imaginando Pedro recebendo esse olhar, né? E quando ele caiu em si, que viu todo o que Cristo tinha falado, exatamente foi aquilo que ele falou que ia acontecer e aconteceu, né? Agora imagine Pedro sentindo isso, né? Agora uma coisa importante aqui que Pedro ensinou para a gente. Pedro ensinou a gente a pecar. Eu vou ensinar os irmãos a pecar igual Pedro. Um detalhe interessante aqui, que quando Pedro peca, antes dele pecar, ele era lúcido do que ele tinha em mente. Não vou fazer isso, não vou fazer. Né? Não, de jeito nenhum eu vou te negar, eu vou morrer contigo. E essa é uma das qualidades nossa. Porque a partir do momento que você peca e não está nem aí, Jesus perdoa e tal. Isso não é um arrependimento igual Pedro teve, né? Mas a primeira lição que a gente teve é que o pecado tem que ser uma coisa que a gente não espera fazer. Pedro não esperava fazer, né? Então, o pecado não pode ser uma coisa corriqueira na nossa vida, né? Tem que ser alguma coisa que você não espera fazer. E essa é a maior surpresa de Pedro, né? Quando ele vê que ele pecou, deu aquele: nossa, eu fiz isso. Meu Deus, eu fiz isso. Eu não acredito que eu fiz isso. E essa é a maior surpresa, né? Porque quando você faz alguma coisa que todo mundo fala assim: desse aí eu não esperava outra coisa, né? Agora, eu espero que quando a gente pecar, cair num erro, assim, os irmãos olham para você e falam: nossa, ele fez isso, né? Que coisa, porque ninguém quer ser reconhecido pelo aquele irmão que só peca, né? O pecado não pode ser corriqueiro, porque aí você já está no seu caráter fazer aquilo errado. Não uma coisa. O pecado na vida do cristão é uma coisa que acontece, não é uma coisa que acontece todo o tempo, né? Acontece de vez em quando. E depois disso Pedro chorou. Chorou, mas chorou amargamente. O que é chorar amargamente? É chorar de arrependimento. E a Bíblia fala que Paulo fala, né? Miserável homem que sou, eu sou pecador. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que não é para fazer, esse eu faço com facilidade. E é isso que a Bíblia nos ensina, que o pecado que está no coração do homem, esse está sempre lá, né? Mas quando a gente erra, o pecado é seguido de lágrimas. O ato de pecar vem acompanhado com vergonha e culpa. Você tem vergonha daquilo que você fez. E a culpa é coisa maravilhosa, porque nela se revela a graça de Deus. No momento que você assume aquilo que você errou, a graça de Deus se manifesta em você. E fala: você se arrependeu e disso eu já não me lembro mais. A culpa representa... Quando você sente a culpa, você experimenta o perdão de Deus. Deus te perdoa daquilo que você fez. Não há pecado que você, se você se arrepender, Deus te perdoa. E depois de chorar, você recomeça a sua vida, né? Depois de arrependido, você pode olhar para Deus novamente. Pedro pecou e foi surpreendido pelo pecado. Experimentou a culpa e a vergonha, sofreu e chorou, mas voltou para recomeçar sua caminhada como discípulo de Jesus. O arrependimento nos faz começar de novo e de novo. Então, quando errarmos, igual Pedro, recomece sua vida. Chore,
sinta vergonha daquilo que você fez, mas depois recomece sua caminhada. Não se afunde no erro, porque Deus nos perdoa. Mas é aquilo que eu falei, né? Nós devemos ter o temor a Cristo, né? Não podemos simplesmente pecar por pecar e deixar para lá, porque a diferença entre Pedro e Judas é que Pedro não perdeu o temor. Hoje muitos pecam e não tem mais o temor à palavra de Deus. Temor não é ter medo. Temor ao Senhor é quando você ama e obedece a sua palavra. Isso é o temor a Cristo. É amá-lo e obedecê-lo. Assim você está mostrando o seu temor. Foi isso que Pedro não perdeu. Agora, fica imaginando depois que aconteceu isso, Pedro negou a Cristo, Cristo morreu, e fica pensando na cabeça dele como ficou, né? Depois daquele dia, os discípulos ficaram escondidos e Pedro ficou na cabeça dele, e agora, né? Neguei, acho que ele não tinha mais ânimo para nada, mas aí que manifesta-se a graça de Deus, né? Quando Jesus ressuscita. Em Marcos 16, de 5 a 8, diz assim: entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestindo de roupa comprida e branca, e ficaram espantados. Porém, ele disse: não vos assustei. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, e não está aqui. Eis o lugar onde puseram. Mas ide, diz aos discípulos e a Pedro, que ele vá adiante de vós para a Galiléia, e assim vereis como eu disse. E assim, saindo apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de medo e assombro, e nada diziam, porque temiam. Você percebe que os anjos falam para ele: vai buscar os discípulos e Pedro. Já dá um destaque especial para ele, porque Pedro, ouvindo isso, falou: olha, eles mandaram chamar todo mundo, mas acho que Pedro ficou ali. E você também, Pedro. Ele falou exatamente o seu nome: Pedro, vem comigo. Depois de se desentender com alguém, né, você, quando vê a pessoa de novo, aquele ficou imaginando: o que será, né, tudo. Mas passou o primeiro encontro, Jesus se encontrou com eles, não falou nada, ele ficou, né, passou o segundo, mas só no terceiro encontro, na terceira aparição, que Jesus foi falar com Pedro de verdade. Aí em João 21, 15 a 17, diz assim: depois de ter jantado, Jesus disse a Simão, disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tomou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta-lhe as minhas ovelhas. Disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu por ter dito a terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu amo. Jesus disse: apacenta-lhe as minhas ovelhas. Jesus perguntou 3 vezes para Pedro. Em português, a palavra amor só tem um significado, mas em grego tem 3 significados para a palavra amor. Na versão original da Bíblia dá para perceber em grego. Porque o amor se fala eros, que é a relação entre o homem e a mulher, né? Tem o amor filéu, que é o amor fraternal entre irmãos, e o amor ágape, que é o amor incondicional, né? Aquele de Coríntios 13, né? Que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. As 3 perguntas que Jesus fez a Pedro foram usadas diferentes verbos. Jesus perguntou para Pedro na primeira vez: Pedro, se você me ágape, ou seja, você tem um amor incondicional a mim? E Pedro respondeu: Senhor, eu te filéu, eu te amo só como um irmão, eu não consigo te amar como ágape. E Jesus perguntou de novo: Pedro, tu me ágape? E Pedro respondeu: Senhor, eu te filéu, eu amo só como um irmão. E pela terceira vez Jesus já perguntou para ele: Pedro, você me filéu? Pergunta como irmão? E Pedro respondeu: eu te amo como filéu, irmão. Mesmo nesse mesmo tempo, Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas. A partir daí que Pedro, esse encontro com Cristo, que ele percebeu o amor de Cristo pela vida dele, que ele foi transformado. Ele falou: realmente eu tenho que ter o amor ágape por Cristo, o amor incondicional, o amor que realmente dá a vida por Cristo. A partir desse momento, ele nunca mais deixou de amar a Cristo. Como que a gente percebe isso? Esse Pedro do Evangelho e Pedro do livro de Atos. Vamos ler Atos 2,14.
Pedro, porém, pondo-se de pé entre os 11, levantou a voz e disse-lhe: Varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Foi Pedro o primeiro a se levantar e pregou, e naquele dia se converteram mais de 3.000 pessoas. E ele dava testemunho disso, de Cristo. Em Atos 3,15 diz: Mataste o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha. A partir dali ele começou a dar testemunho de Cristo perante todos. E Pedro e João ensinavam ao povo, ressuscitavam os mortos, e os sacerdotes e os capitães do templo e os saduceus mandavam que o prendesse, porque eles estavam lá pregando no templo, né? Em Atos 4, de 1 a 3, diz: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, os capitães do templo e os saduceus, doendo-se muito que ensinava ao povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Lançaram a mão deles e encerraram numa prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Pedro já não tinha mais medo de morrer. Ele ia lá onde estavam os sacerdotes e pregava a palavra de Cristo. E aí prenderam eles. Ele foi para a cadeia. E nessa noite, ele e João na cadeia, veio os anjos, libertaram eles. Aí você acha, bom, agora eles fugiram, né? Não, eles voltaram lá para o templo para pregar de novo. E Pedro falava com autoridade, né? E os sacerdotes não tinham mais o que falar para eles. Como negar que ele curou um coxo? Decidiram ameaçar os discípulos, mas eles não tinham mais medo. Ou seja, estavam realmente transformados pelo amor de Cristo neles. Em Atos 4, 18 a 22, diz: E chamando, disseram que absolutamente não falasse nem ensinasse o nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e eles, não achando motivo para castigar, deixaram ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem que se operava aquele milagre de saúde, né? Isso foi quando Pedro curou o coxo. E eles ameaçavam ele, mas eles não. Daqui pouco me importam o que digam vocês, né? Eles vão falar sobre Deus, estão ouvindo Deus e vão falar a Deus. Pedro se mostrou uma pessoa completamente transformada. Agora que ele entendeu, agora que caiu a ficha de tudo que ele passou, né? Às vezes, muitas vezes a gente está aqui, mas não caiu a ficha do que a gente está fazendo aqui, né? E Pedro, sim, depois daquele encontro com Cristo, que ele entendeu o que ele tinha que fazer. Agora, se a gente tentar prestar atenção, né, naquele comportamento do Pedro, que se achava corajoso, mas na hora que precisou da coragem ele fraquejou, né? Ou Pedro que já se entregava e não tinha mais medo de morrer e nada. E a morte de Pedro permaneceu nesse propósito até o final da sua vida. Foi morto porque decidiu pregar o Evangelho e jamais negar o nome de Cristo novamente. Segundo os historiadores, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo no circo de Nero, a seu próprio pedido, por não se sentir de valor suficiente para morrer da mesma forma que Jesus. Agora, seguindo também o que dá para a gente tirar muita coisa de Pedro, nas cartas dele, né? Onde mostra totalmente como ele foi transformado. Em 1 Pedro 1,17, diz: E se invocar por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo de vossa peregrinação. Ou seja, o Espírito Santo transformou Pedro de uma forma que ele escreveu: ande em temor. E agora Pedro estava entendendo o que é amar ardentemente, né? Em 1 Pedro 1, 22, 23, diz: Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos sinceramente uns aos outros, como um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Ou seja, Pedro já falando, amem-se uns aos outros, não de forma fingida, sinceramente, né? Escrevendo sobre o amor, Pedro estava revelando o que realmente havia aprendido com aquele que mais amou.
Ele estava escrevendo sobre o amor pelo que sentia pelo Senhor Jesus, um amor incondicional, que renuncia a si mesmo e nega suas próprias vontades. Ou seja, um Pedro totalmente transformado. Aquele mesmo Pedro que tirou a espada para cortar a orelha do soldado, escreveu em 1 Pedro 2, 13 e 14, sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor ao Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviado para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Ou seja, Pedro já falando, se sujeite às autoridades. Não precisa sacar sua espada para lutar contra ele. Em 1 Pedro 2, 18 a 19, ele diz, vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Não somente ao bom humano, mas também ao mal, porque é a coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Ou seja, Pedro já sabia até as coisas injustas que vão acontecer com ele, se sujeite a isso, porque isso aí é com Deus e pela nossa consciência com Deus, a gente sabe que tem que se sujeitar às autoridades, né? Pedro finalmente havia entendido que Jesus havia sido condenado injustamente para que não fôssemos condenados em seu lugar. Em suas cartas, Pedro ensinou sobre a mansidão, esse mesmo Pedro que puxou a espada. Em 1 Pedro 3,15 diz, antes, sacrificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparado para responder com mansidão e temor, e qualquer vos que pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, Pedro já falando, qualquer um que perguntar para você qual é a razão da sua vida, esteja preparado para responder com mansidão e temor. Ou seja, aquele mesmo Pedro que era um impulsivo, que sacou a espada, fala, agora tenha mansidão e temor. E esse é o nosso desafio, amar a Jesus completamente. É bem provável que você crê que Jesus e a maioria das pessoas crê em Cristo. Mas crer tem uma diferença entre crer e amar a Cristo de verdade. Porque quem crê só crê, não faz a diferença. Até o diabo crê em Cristo. Agora aqueles que amam Ele de verdade, seguem os seus mandamentos. Terminando aqui, em João 14, 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu me amarei e manifestarei a ele. As pessoas podem até crer, mas somente aqueles que obedecem e guardam os seus mandamentos, este é o que ama o Pai. Que o amor de Cristo possa nos fazer ser transformados e amar Ele completamente, guardar os seus mandamentos. E este que guarda os seus mandamentos e o ama, será amado por Deus. Amém, meus irmãos?